Hoje é 11 de setembro, uma data muito importante para nós lembrarmos um grande golpe dado ao povo. 11 de setembro de 1973, golpe militar no Chile, hoje completa 50 anos. E eu vou aqui falar rapidamente do que o golpe de Pinochet sobre Salvador Allende, o presidente socialista eleito democraticamente, representou como um novo momento da política internacional. Primeiro, nesse livro do Maurício Lazarato, Fascismo ou Revolução, escrito em 2018, o primeiro capítulo dele é de Pinochet a Bolsonaro. Por que isso? Primeira coisa que acontece no golpe de 11 de setembro de 73 no Chile, no Palácio de la Moneda, onde Salvador Allende sai suicidado, e isso ainda é uma questão à parte a ser ainda muito debatida. Houve um apoio da CIA, dos Estados Unidos, para dar esse golpe junto com a ditadura militar do Brasil que a gente tinha desde 1964. Isso não é teoria da conspiração, há já arquivos desclassificados, ou seja, eles já não são secretos nos Estados Unidos, mas a primeira coisa é que o golpe no Chile foi a primeira experiência, segundo o Lazarato, do neoliberalismo como programa de governo, embora ele tenha sido gestado sobretudo nos programas da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, ele se materializa no Chile. E um dos argumentos do Maurício Lazarato, ele acaba dizendo que a América do Sul é sempre o tubo de ensaio das novas modulações dos poderes. E aí, com o Salvador Allende sendo deposto, acontece algo novo, uma nova modulação de um Estado autoritário com tintas fascistas. O fascismo histórico centralizava a economia no Estado. Isso muda. No golpe de Pinochet, na verdade, a partir do golpe de Pinochet, de Augusto Pinochet, isso muda. Porque Pinochet ele vai gerir o Estado com mão de ferro, com repressão, mas a economia vai ser entregue para os Chicago Boys. Quem são os Chicago Boys? São os alunos da escola neoliberal de Milton Friedman. O Milton Friedman, ele era um seguidor, um aluno da escola austríaca, que hoje em dia ela é muito incensada por anarcocapitalistas e gente como o MBL, o Novo, que é a escola de von Mises e Hayek. Inclusive o Hayek deu uma entrevista nos anos 80 dizendo que uma ditadura para o neoliberalismo que ele defende é melhor que uma democracia socialista. Então o ultraliberalismo, o neoliberalismo, ele não é contra o Estado, mas isso é uma outra questão para um outro vídeo. Assim sendo, então, o golpe é dado, a economia fica com os Chicago Boys, que implementam a política neoliberal de gestão da economia, ou seja, um Estado extremamente autoritário, repressor, moral, conservador, e a economia ultraliberal. Essa vai ser basicamente a primeira experiência do que vai se desenrolar depois como neofascismo contemporâneo que chega até Bolsonaro, no qual o Estado também ele é gerido por militares, ele não é tão repressor quanto o Estado chileno, mas ele é extremamente calcado no conservadorismo moral, no reacionarismo, enquanto a economia, com Paulo Guedes sendo essa figura, inclusive Paulo Guedes, ele esteve no Chile, ele trabalhou no Chile durante a ditadura do Pinochet, depois fugiu, sendo investigado pelo regime de Pinochet como um agente externo, como um espião, não deixa de ser um pouco irônico. O Paulo Guedes, então, faria essa face neoliberal do Estado brasileiro sob o governo do Bolsonaro. Então, nesse livro Fascismo ou Revolução, que trata no primeiro capítulo, cujo título é de Pinochet Bolsonaro, do golpe de 11 de setembro de 1973, em Santiago, no Chile, que depois o presidente socialista Salvador Allende colocou no lugar Augusto Pinochet, totalmente patrocinado pelos Estados Unidos e ajudado pela ditadura brasileira. Hoje faz 50 anos e é uma experiência, para além de traumática para o povo sul-americano, é uma experiência que serviu como tubo de ensaio para as novas políticas neoliberais dos anos 70 e para ser o esqueleto, a estrutura do que viria a ser o neofascismo contemporâneo. Também vou aproveitar nessa parte final para deixar meu QR Code para qualquer tipo de doação e ajuda. Eu disponibilizo uma série de cursos na internet, quem tiver mais interesse me siga no Instagram, @NeedForSpeed. Também a possibilidade de quem assim quiser, se não puder fazer o curso, financiar a bolsa para algum outro aluno que queira fazer e não tenha condições, e qualquer tipo de doação é sempre bem-vinda. Era isso, vamos arriba!